Olá, seja bem-vindo, dia 17 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha, 9h02 da manhã. E a partir de agora, você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Fábio Lichangi, que vai falar sobre a campanha Novembro Azul e a conscientização sobre o câncer de próstata. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado. Estamos aqui para orientar a população de Jacareí sobre a campanha do Novembro Azul e sobre a prevenção do câncer de próstata. Doutora, a gente vem aí, do mês de outubro, falando um pouquinho sobre o câncer de mama, outubro rosa, e agora a gente migra para o Novembro Azul para falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Antes da gente falar sobre a importância dessa campanha, queria que você explicasse para a gente o que acontece com essa doença, o que caracteriza biologicamente essa doença do câncer de próstata. O câncer de próstata ele é caracterizado pela proliferação de células doentes, células com alteração que se proliferam e aumentam, crescendo em número, causando a doença do câncer de próstata. Então é uma doença celular da glândula próstata com uma proliferação de células doentes. E é um dos mais frequentes dentre os homens. É o segundo câncer mais frequente. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Por isso da importância da campanha, por ser um câncer muito frequente. Perfeito. Doutor, quando a gente fala sobre essa campanha, só para a gente entender como que surgiu essa campanha, sempre existiu esse Novembro Azul? De onde que surgiu esse mês de conscientização? Na verdade, ele surgiu na Austrália, alguns amigos se juntaram em um bar e lá a campanha chamava Movember, que era uma mistura de moustache, que é bigode em inglês, com o mês de novembro. E era uma campanha inicialmente especificamente para a saúde do homem e que depois ficou mais específica para o câncer de próstata. Doutor, como que você tem observado, assim, diante de seus pacientes, sobre a efetividade dessa campanha no Novembro Azul? Tem sido efetivo, né? Falando um pouquinho sobre o Brasil, sobre a realidade do brasileiro, é efetiva essa campanha? É efetiva. Talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente vê um aumento importante no número de consultas e muitos pacientes falando que só vieram à consulta por causa da campanha. Não tantos quanto a gente gostaria, infelizmente ainda existe muito preconceito, mas ano a ano isso vem melhorando. A gente já volta para conversar um pouquinho sobre os sintomas e também trazer um pouquinho mais sobre essa questão da campanha. Doutor, peço licença rapidinho. Olha só, o plenário da Câmara Municipal de Jacareí recebeu a audiência pública que debateu temas relacionados à proteção animal. O evento foi organizado pela Comissão de Meio Ambiente do Legislativo. A Câmara de Jacareí sediou a audiência pública com o tema de políticas públicas voltadas à causa animal. O evento teve o comando da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Animais. Para a presidente do órgão, os debates que aconteceram durante a sessão vão servir como parâmetros para as futuras ações do Poder Executivo Municipal. É a segunda vez que eu faço uma audiência pública, nós fizemos na primeira gestão e agora na segunda gestão para tirar as dúvidas mesmo das pessoas, né, em torno da causa animal. Porque as dúvidas existem, porque nós vemos as reclamações, né, da falta de entendimento na internet, as coisas não são tão fáceis assim. Então nós fizemos essa primeira audiência pública para quem assistiu em casa ou as pessoas presentes aqui, os protetores, poderem passar essa mensagem para frente de como funciona denúncia de maus tratos, como que funciona o resgate de animais, o abrigo e tudo mais. Durante a reunião, representantes da Prefeitura de Jacareí e alguns vereadores discutiram sobre melhorias a serem implementadas em prol dos animais, sejam eles de pequeno ou grande porte. Parlamentares membros da comissão sugeriram atividades e comentaram a perspectiva favorável de ajuda, por exemplo, às organizações não governamentais. Eu sempre procuro esclarecer isso, que eu tenho uma preocupação com isso, né, disso que se criou em torno da função do vereador da causa animal, né? Muitas pessoas batem nessa tecla, mas ele não está fazendo nada. Como não está sendo feito nada? O vereador da causa animal, eu já falei isso para você e volto a falar de novo, ele não é eleito para recolher animais na rua, ele é eleito para políticas públicas. E quem segue o meu trabalho, graças a Deus, eu tenho orgulho e eu falo claramente que eu estou fazendo além do que eu imaginei. Pautas como maus tratos de animais, dúvidas sobre as funções das ONGs protetoras e um balanço de tudo o que já foi feito nos últimos anos pela causa animal
foram abordadas. Qual município que tem vacina V10 gratuita? Vai chegar agora de novo, o segundo mutirão que eu tô realizando através de emenda impositiva. Qual município que tem uma GCM, que ganhou uma viatura para causa animal, para poder averiguar a denúncia de maus tratos, né? Então, qual município que manda ração para todas as ONGs todo mês, né? Toneladas de ração. Então, é tudo isso que são políticas públicas. É para isso que eu fui eleita. A gente volta a conversar agora com o Dr. Fábio Lixande, estamos conversando um pouquinho, ele que é urologista, estamos conversando um pouquinho sobre o Novembro Azul, que fala sobre a conscientização do câncer de próstata. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando o seu comentário ou sua dúvida por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Doutor, justamente sobre essa doença, quais são os principais sinais e sintomas que às vezes o homem pode ali estar percebendo no dia a dia? Esse, na verdade, é um grande problema, né? Porque o câncer de próstata inicial, ele é assintomático, ele não dá sintoma nenhum. Então, a gente não pode esperar muito o paciente ter sintomas para ele procurar um médico, né? Às vezes, o paciente, além de um foco de câncer na próstata, ele tem um crescimento benigno da próstata associado. E muitas vezes os sintomas são relacionados a este crescimento benigno. Então, acordar muito à noite para urinar, uma diminuição da força do jato urinário, um jato entrecortado, dor no canal da urina ou no andar inferior do abdômen, a hesitância, demorar muito para iniciar o jato urinário. Todos esses sintomas podem aparecer no câncer de próstata, mas na maioria das vezes não são devidos ao câncer e sim a uma hiperplasia da próstata associada. Quando é um câncer já mais avançado, aí você pode ter dor óssea, emagrecimento, que já são mais sugestivos de um câncer metastático, um câncer já espalhado para outros órgãos, como os ossos, que são dos principais sítios de metástase do câncer de próstata. Doutor, quando a gente fala sobre justamente a prevenção, é importante a gente ficar atento aos fatores de risco. Quais são os fatores de risco do câncer de próstata? Os principais fatores de risco do câncer de próstata são antecedente familiar para o câncer de próstata, e quanto mais parentes tiverem câncer de próstata, maior o risco do paciente em também desenvolver um câncer. A obesidade é um fator de risco e os indivíduos da raça negra também são um fator de risco para câncer de próstata e para câncer de próstata grave. Lembrando que nesses 3 casos, os exames devem iniciar 5 anos antes. Então, um paciente que tem antecedente familiar, obeso ou de raça negra, deve começar a fazer os exames aos 45 anos e o restante da população aos 50 anos. É importante, a gente estava aqui conversando nos bastidores, né, doutor, sobre a genética. O câncer de próstata é um dos que mais tem esse fator da questão genética, certo? Isso, a herança familiar é muito importante e a gente sabe que existe uma relação de quanto maior o número de parentes, maior o risco do câncer de próstata. Um parente de primeiro grau aumenta em 1,5 a 2 vezes o risco do câncer, 2 parentes em 4 a 6 vezes o risco de câncer. Então a parte genética é muito importante e por isso que quem tiver um antecedente familiar positivo para o câncer de próstata deve iniciar seus exames 5 anos antes do que a população geral. Tá aí, doutora, a gente já volta para falar um pouquinho sobre o diagnóstico, peço licença. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, está convidando os moradores do bairro Chácaras Guararema para o cadastro socioeconômico dos proprietários de lotes do bairro. As perguntas do cadastro se destinam a colher informações sobre renda, condições da habitação e infraestrutura do bairro. A participação é facultativa, mas a colaboração dos moradores é de fundamental importância para atender às questões debatidas no processo judicial, buscando a liberação de restrições ao loteamento. O cadastro será realizado entre os dias 17 e 19, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite, ou seja, já começa hoje, e acontece no restaurante e pesqueiro Pingolândia, localizado na estrada Nicola Capucci, entre Jacareí e Guararema. E continuando nossa conversa sobre o Novembro Azul,
O repórter João Lucas Batista nos traz informações sobre a campanha realizada pela Prefeitura. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Olá, bom dia para você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Mês de novembro, você já sabe, mês de prevenção ao câncer de próstata e tempo de olhar com mais atenção para a saúde masculina. Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Jacareí está realizando a campanha Novembro Azul, que visa orientar todos os homens do nosso município a partir dos 18 anos com relação a esses cuidados extremamente necessários com relação à saúde masculina, que envolvem também o cuidado com relação ao abuso excessivo de álcool e drogas. Como estava dizendo, a partir dos 18 anos, todos os homens de nossa cidade podem se dirigir às 18 unidades de saúde espalhadas por Jacareí para receber informações com relação ao câncer de próstata, cuidados com relação à saúde geral do homem. E agora falando com a parte mais afetada, muitas vezes por conta do câncer de próstata, a faixa dos 40 anos de idade ou mais, esses homens podem marcar o exame PSA, que é o antígeno específico da próstata. Esse exame acaba conseguindo constatar alterações no órgão, além de também constatar possíveis outras doenças sexualmente transmissíveis que podem estar afetando a saúde masculina. Sendo assim, toda essa campanha, que tem diversas novidades, pode ser acessada pelo site jacareí.sp.gov.br, onde você pode encontrar mais informações. E esse assunto, gente, é muito sério, porque neste ano, no Brasil, até o final de 2022, é esperado que 65.840 casos de câncer de próstata sejam constatados em nosso país. Portanto, meu amigo, previna-se. Voltamos ao estúdio. Tá aí, dados assustadores e, claro, como nós estamos conversando aqui, o acompanhamento médico é fundamental para a prevenção. Muito obrigada, João, pelas informações. E o Complexo Educacional Paulo Freire sediou o Fórum de Desenvolvimento Econômico de 2022. O evento reuniu membros da gestão pública, além de empreendedores de Jacareí e Vale do Paraíba. Ao longo de quinta-feira, dia 10 de novembro, Jacareí sediou o Fórum de Desenvolvimento Econômico 2022, no Complexo Educacional Paulo Freire. O evento contou com a participação de empreendedores de diversas áreas, estudantes e palestrantes especializados em crescimento empresarial e fomento da atividade empreendedora. A expectativa para esse fórum é reunir todos os segmentos: comércio, indústria, turismo, empregabilidade, todos os segmentos, todos os setores, todas as oportunidades, reunir todas as oportunidades de negócios, todas as oportunidades de investimento, né? Para discussões, para debates, para construções, painéis, e colocar, depois do final, no final desse fórum, a gente colocar e ter todo esse material disponível para que a gente possa realmente comprovar para as empresas de que Jacareí é um bom negócio, de que Jacareí está pronto para receber investimentos. Durante as palestras, foram apresentados números que demonstram avanços na cidade. O saldo da quantidade de empresas criadas foi positivo. Foi registrado aumento no PIB e grande salto em aberturas de mês. Os microempreendedores individuais, que hoje ultrapassam 16 mil registros na cidade, impactando na economia do município. A Raquel Arroio, diretora de vendas de uma empresa automotiva com unidade em Jacareí, explica ser muito importante essa troca entre empreendedores por meio da feira, que valoriza aqueles que geram emprego e renda em Jacareí. Eu acho extremamente importante esse encontro, porque ele é bastante amistoso e diversificado. A gestão de Jacareí ela é bastante importante também para nós. Hoje nós temos mais ou menos 232 pessoas trabalhando, então indiretamente nós falamos de 500 pessoas, contando com seus familiares, todos aqui de Jacareí. Nós também incentivamos muito e fomentamos muito a parte educacional aqui da cidade, que é uma cidade que traz essa oportunidade, principalmente na parte técnica, desenvolvimento das pessoas, e eu acredito que isso para frente vai ser extremamente importante. A feira trouxe uma grande variedade de exposições apresentando tecnologia, inovação e o conhecimento presente na cidade. Instituições de ensino também se fizeram presentes no evento, divulgando seus cursos que formam mão de obra especializada em Jacareí. A FATEC ela tem altas parcerias, principalmente com a Prefeitura de Jacareí.
né? A gente acaba tendo muitos alunos, tanto de meio ambiente quanto de geoprocessamento nessas secretarias. Mas para a gente, essas feiras são muito importantes justamente por isso. Porque para mostrar para as indústrias de outras cidades, né, digamos assim, mesmo os aqui do Vale, que a gente tem um lugarzinho especial também, que a gente também a gente tem essa parte de profissionalismo muito grande dentro da nossa grade curricular, né? O prefeito Izéias Santana também esteve presente no evento, onde discursou e assinou o termo de adesão e compromisso com a rede de municípios potencialmente saudáveis. Sobre o Fórum de Desenvolvimento Econômico, o prefeito ressaltou a necessidade de Jacareí ouvir o setor privado, essencial para a geração de riqueza na cidade. Da parte do poder público, nós temos o dever de modernizar a legislação, de facilitar o incentivo, o fomento a atividades que interessam, a atividades que são sustentáveis. Tudo isso a gente não faz se não fizer um diálogo permanente entre os três setores: setor produtivo, poder público e academia. O fórum existe com essa finalidade e ele deve acontecer a cada 2 anos para que a cidade não perca nenhuma oportunidade. No tocante ao ano que vem, nós esperamos que Jacareí modernize aquilo que precisa e que esteja sempre aberto, a par de sua capacidade de atrair empresas, seja na gestão pública, na sua localização geográfica, na sua política de incentivos. Nós precisamos também corrigir os pequenos obstáculos do empreendedor local, do jacareense, que quer investir e que quer criar emprego na nossa cidade. Aí, então, muito desenvolvimento para Jacareí. E a gente volta a conversar com o Dr. Fábio Lixande, que é urologista. Estamos conversando um pouquinho sobre o Novembro Azul, sobre a conscientização do câncer de próstata. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais. É só pesquisar @TV Câmara Jacareí no Facebook e YouTube e participar junto com a gente. Doutor, como que acontece o diagnóstico dessa doença? Quais são os principais exames? Na verdade, 2 principais exames. O PSA, que é um exame de sangue, é o antígeno prostático específico, e o exame do toque retal, o exame digital da próstata. Com alteração do PSA, do toque ou de ambos, a gente tem a ressonância multiparamétrica da próstata e, posteriormente, se necessário, a biópsia da próstata. Agora, para um paciente que já recebeu o diagnóstico da doença, como que funciona o tratamento? É de acordo com o nível que a doença tem avançado? Como que funciona, doutor? Perfeito. Para a gente falar em tratamento, a gente precisa saber o que a gente chama de estadiamento, o tamanho desse câncer. Então, é importante a gente saber se o câncer está localizado somente dentro da próstata ou se ele já se espalhou. Se ele estiver localizado dentro da próstata, existe uma classificação de risco. Então, o paciente de baixo risco, ele pode fazer até um acompanhamento, e os pacientes de médio e alto risco precisam necessariamente de tratamento. Quando a gente fala de tratamento, a gente fala em tratamento cirúrgico, através de cirurgia aberta, videolaparoscópica ou até robótica, que é considerada uma cirurgia mais moderna, com a retirada de toda a próstata. Ou tratamento baseado na radioterapia. Quando a gente fala num câncer mais avançado, aí nós partimos para radioterapia, para hormonioterapia, são várias medicações que bloqueiam o hormônio masculino, e até para quimioterapia. Doutor, você comentou que é o segundo câncer mais comum entre os homens, né? E uma informação fundamental é a chance de cura. Como que funciona essa percentagem dentro dos estudos da medicina? Na verdade, também é muito variável dependendo do risco e do estadio, mas a gente sabe que com o diagnóstico precoce, e esse é o objetivo dessa campanha, a gente chega a mais de 90% de cura. Então o objetivo sempre é diagnosticar o mais precocemente possível para atingir um maior índice de cura, um índice acima de 90%. Ótimo, a gente já volta para conversar, enfatizar um pouquinho mais sobre a prevenção, doutor. Peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber detalhes sobre a solenidade aos atiradores do tiro de guerra. A gente volta daqui a pouco.
Lucas, e mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta, 9h25, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 38ª sessão ordinária. A gente começa com o Valmir, do Parque Meia Lua, do União Brasil, que fez uma indicação à EDP para que faça a poda de uma árvore na rua Manuel Lopes, onde estão fios elétricos que podem causar acidentes. Acompanhe. Já fiz vários requerimentos. É um pé de manga. Você não vê o fio mais. Pé de manga cobriu tudo. E aí o que acontece? Que agora as crianças podem querer apanhar a manga. E aí pode levar um choque lá e acabar morrendo. Tá cheio de manga. Aqui está outra foto aqui, ó. Estou mostrando aqui. A Defesa Civil já esteve também no local. Mas até agora nada foi feito. Então eu peço a IDP, por favor, antes que morre uma criança lá, vai lá e faz a poda. Porque depois que morreu uma criança lá, não vai adiantar nada, porque ela não tem juízo. Criança, ela chega lá, pé de manga, até um adulto. Pega um bambu, vai catucar o pé de manga e pode acabar morrendo ali no Parque Meia Lua, na rua Manuel Lopes. Temos também o Dude, do PL, que discursou durante a sessão solene em homenagem municipal em memória às vítimas dos acidentes de trânsito. Segundo ele, é preciso fazer trabalhos de conscientização para que se evite as colisões. Acompanhe. É uma situação muito complicada e eu tive essa infeliz experiência. Todos nós aqui conhecemos alguma pessoa da violência de trânsito. Os números são assustadores. No Brasil, são mais de 33 mil mortes anualmente, 240 mil com invalidez permanente e 300 mil com ferimentos leves, sendo que a maioria, como o doutor Rodrigo mencionou aqui, jovens, né, nas suas motos, né, enfim. Considerando esse alto índice, compara-se a uma pandemia que se repete há décadas e cuja vacina é respeitar as leis e preservar a vida. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a sessão ordinária e agora a gente volta a conversar com o Dr. Fábio Lixande, que é urologista. Estamos conversando sobre o Novembro Azul e sobre a conscientização do câncer de próstata. Doutor, a gente tem dados aqui do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que apontam para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano entre 2020 e 2022. É um dado justamente muito alarmante, né? Aí a gente entra na questão
do cuidado, né, doutor? Existe algum estereótipo do homem ir até o médico que prejudica justamente essa prevenção e causa esses novos casos de doença do câncer de próstata? Com certeza existe um estereótipo, né? Existe um preconceito, na verdade, né? Tem muito paciente que fala, não, eu não sinto nada, eu não vou ao médico. E, infelizmente, pro câncer de próstata especificamente, não sentir nada não quer dizer nada, como a gente falou no começo do programa, que o câncer inicial não vai dar sintoma. Então, é muito importante, é um câncer de alta mortalidade, ele só perde em mortalidade pro câncer de pulmão. E é muito importante procurar o seu urologista, mesmo se você não sentir nada, a partir dos 50 anos, uma vez ao ano, para se submeter ao PSA e ao exame do toque. Doutor, além desse acompanhamento médico, existem outras formas de prevenção? Sem dúvida, a gente sabe que evitar a obesidade, uma dieta saudável, tentando evitar gorduras saturadas e gorduras animais, são as principais formas de prevenção do câncer de próstata, a prevenção primária e a prevenção secundária, a consulta urológica anual. Ótimo, a gente já volta para dar o recado final, doutor. Peço licença rapidinho. Agora a gente volta a falar sobre a sessão ordinária. Foi aprovada a proposta do vereador Dude, do PL, que obriga síndicos de condomínios residenciais a comunicarem aos órgãos de segurança ocorrências ou indícios de violência contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. O projeto da vereadora Maria Amélia, do PSDB, e do presidente da Câmara, o vereador Paulinho dos Condutores, do PL, que propõe a atualização no regimento interno da Câmara de Jacareí, foi adiado por 2 sessões. O terceiro item da pauta, aprovado por unanimidade, foi de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua do União Brasil, que cria o Dia Municipal do Coveiro, a ser realizado anualmente no dia 1º de novembro. Você pode conferir todos os detalhes sobre a sessão ordinária no nosso site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E no dia 10 de novembro, a Câmara Municipal realizou a sessão solene de homenagem ao atirador do tiro de guerra de Jacareí. A solenidade é baseada no Decreto Legislativo de 2009 e tem como objetivo reconhecer atiradores que se destacaram em suas atividades durante o ano. A Câmara Municipal realizou a sessão solene em homenagem ao atirador do tiro de guerra de Jacareí. O evento é baseado no Decreto Legislativo de 2009, de autoria do ex-vereador Diobel Fernandes, e prevê solenidade aos atiradores que se destacaram no exercício de suas atividades. No dia estavam presentes familiares, participantes do tiro de guerra, representantes do Poder Executivo e alguns vereadores. Rogério Timóteo, segundo secretário vigente, representou o atual presidente da Câmara, Paulinho dos Condutores. Essa solenidade é muito importante, até porque nós valorizamos aqueles jovens que estão se preparando, para poder servir a pátria melhor. Muitos deles foram destaque este ano. E isso é muito importante para a cidade de Jacareí. Isso mostra uma dedicação à nossa pátria. 6 homenageados representaram os anos de 2021 e 2022. Entre as categorias estavam melhor aptidão física, melhor instrutor e melhor atirador combatente. As indicações ocorreram por meio do próprio tiro de guerra. Uma sensação de extrema felicidade, Porque todo ano a gente ralando e quando você é reconhecido é realmente algo que é gratificante. Porque a gente não faz para ser reconhecido, a gente faz porque é a missão dada, é a missão cumprida. Então é o que tem que ser feito. E quando alguém te reconhece, você se sente feliz, Se sente grato. O sargento Luiz Carvalho foi o responsável pela instrução dos homenageados e celebra o trabalho de formação dos participantes. A união, a coesão da tropa, ela é o que é mais importante para se formar um exército. A gente fala, esse lema que o atirador falou ao final, de quem sai junto, chega junto. Isso tem que estar enraizado no nosso quartel e os nossos valores que nós carregamos, principalmente os 2 pilares de hierarquia e disciplina, acrescentam muito nisso aí, para que eles entendam que
qualquer dificuldade nós só podemos atravessar juntos. E não existe classe social, cor de pele, que faça com que um seja melhor que o outro. Só podemos atravessar juntos. O Poder Executivo, representado pela Secretaria de Segurança, comenta sobre o papel de formação social do tiro de guerra em Jacareí. O tiro de guerra é um patrimônio histórico do município, né? 105 anos do tiro de guerra na cidade. Ele vem nos ajudar, vem condicionar na formação de homens, jovens que se tornam homens, e nós entendemos o quanto é importante isso na formação do caráter desses meninos que entram no tiro de guerra e saem de lá com muitas experiências para a vida toda. Nós conversamos com esse pessoal que sai depois e nós vemos o ganho na estrutura da vida profissional, pessoal, de cada um que passa por essa experiência no tiro de guerra. A sessão solene em homenagem ao atirador do tiro de guerra deve acontecer anualmente no dia 10 de novembro, na Casa Legislativa do município. Legal, parabéns a todos os homenagens. O Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realiza hoje, quinta-feira, às 18 horas, audiência pública para discussão da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2023 em Jacareí. Segundo a Lei Orçamentária Anual, em tramitação na Câmara desde 29 de setembro, o orçamento para o ano de 2023 está estimado em 1,63 bilhão, sendo 1,34 bilhão para a administração direta e seus fundos especiais e 300,8 milhões para a administração indireta e 28 milhões destinados ao Legislativo Municipal. Você confere a audiência com transmissão ao vivo às 18 horas na TV Câmara ou em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. E a gente volta a conversar agora com o Dr. Fábio Lixande, que é urologista. Estamos conversando sobre o Novembro Azul, mas antes disso tem gente participando aqui com a gente. Thales dos Santos, que pediu para a gente mandar um abraço aí para toda a família e para todo mundo do bairro Parque Imperial. Muito obrigada pela sua participação, Thales. Doutor, qual que é o recado final que fica para esse Novembro Azul, que é de extrema importância essa campanha sobre a conscientização do câncer de próstata? O recado final é: procure o seu urologista. Passe na sua consulta de rotina uma vez ao ano. Seu urologista não vai pedir só o seu PSA, ele vai pedir o exame de colesterol, o exame de diabetes e vai cuidar da saúde do homem em geral. A próstata é importante, mas o coração é importante, todos os órgãos são importantes, então passe no urologista, que é o médico do homem, para cuidar da saúde do homem, porque a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia deste ano é: saúde também é papo de homem. Muito legal. E como o doutor comentou, a gente também tem essa campanha da nossa cidade. É só ficar atento nos canais da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Lá você vai ter acesso aos endereços dos postinhos de saúde e também dos dias da campanha sobre a conscientização do câncer de próstata. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. A gente aqui sempre fica muito feliz de trazer informação que também é um meio de prevenir essas doenças, certo? Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Amanhã, às 18 horas, acontece a audiência prévia do Plano Diretor com o tema Dinâmica Populacional, Territorial, Socioeconômica e Histórico-Cultural. Por esse motivo, o nosso encontro é na próxima segunda. Então, bom final de semana para você, se cuide e até mais.